Nós vamos ler o Salmo 45. Salmo 45. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Salmo 45, os versículos 1 e 2, vamos ler juntos. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. Minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, que ela seja verdade e verdade prática em nossa vida. Oramos pedindo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar? Queridos, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, escreveu um livro recente chamado O Improvável Presidente do Brasil. E esse livro conta uma história bem interessante, que foi a visita de Jean-Paul Sartre em 1960. Ele visitou o Brasil e um grupo de professores estava encantado com o pai do existencialismo visitando o Brasil. E ele tinha vindo de Cuba e eles queriam saber a opinião dele sobre o recém-governo de Fidel Castro. E Sartre, então, deu uma palestra e depois de dar a sua palestra, ele foi para a cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. E lá no interior, em Araraquara, os professores ao redor dele, e ele andando na cidade, ele para numa determinada esquina, os professores ao redor dele, querendo beber o máximo possível de Sartre, visitando Araraquara, interior de São Paulo, né? Com todo respeito, Araraquara era alguma coisa realmente inédita, né? E ali todo mundo curtindo aquela presença tão ilustre de um pensador, até que, eis que desce pela rua, uma multidão acompanhando um outro grande filósofo brasileiro, o Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Né? E a multidão vinha acompanhando o Pelé, o que é natural, né? E então esses dois grupos se encontraram. E qual foi a surpresa? Quando a Pelé se retirou e o grupo que estava com ele foi junto, e o grupo de professores também, Sartre ficou sozinho. Até que o grupo de professores percebeu, não é, que tinham deixado o grande filósofo para trás e voltaram e foram então acompanhá-lo novamente. Essa história ilustra bem uma característica do nosso mundo. Nós somos um mundo repleto de grandes pensadores, homens e mulheres que têm contribuído muito para a sociedade em diversas áreas do conhecimento. E nós devemos muito a esses homens e mulheres em suas respectivas áreas de conhecimento. Mas com todo respeito a todos eles e as suas histórias, ninguém impactou mais a humanidade do que Jesus Cristo. E é exatamente isso que o salmista vai contar aqui. Eu peço que você deixe o seu texto aí aberto para essa nossa breve meditação nesse texto. O Salmo 45 é um salmo que, se você olhar aí, o anúncio do salmo, ele diz: ao mestre de cantos, segundo a melodia, os lírios, dos filhos de Corá, salmo didático, cânticos de amor. É um salmo que é uma composição para um dia de casamento. E esse salmo é especial porque ele é uma composição para o dia do casamento real. E seria muito interessante nós observarmos as entrelinhas históricas do Salmo 45, porque ele vai dizer que o rei vai buscar a sua noiva. E seria apenas mais uma história de casamento, e histórias de casamento são tão boas de serem contadas, né? Se não fosse o fato de que o autor aos Hebreus diz que o rei aqui que vai casar é o Senhor Jesus Cristo, e a noiva é a igreja. E mais uma vez nos deparamos com um salmo messiânico, escrito para anunciar profeticamente aquilo que aconteceria 1000 anos depois, que é a vinda de Jesus Cristo. E aí o salmista, empolgado com essa revelação do próprio Espírito a ele começa a falar sobre a sua consagração. Olha o que diz o versículo 1: de boas palavras transborda o meu coração, e ao rei eu consagro o que compus.
O salmista vai dizer que a alegria daquele momento e a alegria das nossas vidas está no encontro com um rei que supre todas as nossas necessidades. Ele não é um rei apenas bom politicamente, ele não é apenas um rei bom economicamente, ele não é um rei bom que nos dá apenas segurança, paz. Não, ele é completo e ele vai além de todas as expectativas. E o salmista diz: por isso o meu coração está consagrado. E se existe uma coisa importante para as nossas vidas que nós precisamos colocar como prioridade na nossa agenda, é a consagração. A consagração, em primeiro lugar, do nosso coração. O versículo 1 diz que o salmista está com as palavras na sua boca. Essas palavras avançam para a sua pena. Ele diz que vai compor poesias com essas palavras, mas elas brotaram de um coração alegre, de um coração consagrado na presença do Senhor. Se nós queremos viver uma alegria verdadeira, se nós queremos viver, de fato, uma vida completa, nós precisamos descobrir a alegria da consagração. Consagrar é tornar sagrado. A palavra sagrado significa separado para Deus. Então nós pegamos o nosso coração e o dedicamos a Deus. Eu quero que agora o meu coração pense os pensamentos de Deus, para que a minha vida possa manifestar a beleza desse Deus, da poesia desse Deus nos seus relacionamentos e nos nossos relacionamentos. Porque um coração feliz canta. Eu não sei se isso já aconteceu com você, ou se você já teve a experiência de ver alguém feliz o bastante para cantar. Mas uma pessoa feliz canta. Canta desafinado, mas achando que está afinado, e canta. E canta em alta voz, sai cantando no meio da rua. É gostoso você ver na caminhada, às vezes ali na lagoa, no jardim botânico, a pessoa está com um headphone no ouvido, mas ela está tão feliz que ela canta. Mas ela canta que é uma beleza, né? E muitas pessoas deixam de acompanhá-la por assim, não é nenhum preconceito com relação à voz, não é só por respeito à entonação, né, daquele outro que está cantando. Mas ele está feliz, aquela pessoa está extravasando o seu coração. Quem está feliz não apenas canta, mas compõe. Compositores compõem verdadeiras músicas repletas de alegria, porque o seu coração está transbordante de graça. E poetas também compõem com muita alegria. Quando é que nós podemos ter um coração consagrado? Quando, diz o Salmo 19, verso 8, o nosso coração se alegra. Salmo 19, verso 8 diz assim: quando os preceitos do Senhor são retos, eles trazem alegria ao coração. E o mandamento do Senhor é puro, e então ele ilumina os nossos olhos. Um coração consagrado é um coração que busca o preceito de Deus, aquilo que Deus preceitua, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus nos orienta à luz da sua palavra. E aí esse coração deseja ser consagrado porque ele olha o que Deus diz e diz assim: eu quero viver dessa forma. E a palavra de Deus começa a iluminar o caminho dele, e ele diz: eu não vou andar mais nas trevas, tentando achar alguma boa filosofia para seguir, mas agora eu vou seguir aquilo que Deus falou na sua palavra e revelou como verdade para a minha vida. O Salmo 119, versículo 11 diz assim: eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu guardo no coração as tuas palavras para não errar nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo. Eu me lembro que, já que a Cris saiu para cuidar das crianças, eu posso contar aqui. Mas eu me lembro a primeira vez que eu saí com a Cris, ela falou assim: vamos tomar sorvete. Eu achei aquilo maravilhoso. E ela disse assim: eu gosto muito de sorvete de morango. E aí, para não pecar contra ela, eu guardei essa palavra no coração e enchi de sorvete de morango. Toda vez que eu a visitava, eu levava sorvete de morango, sorvete de morango, sorvete de morango, para que não pudesse quebrar a regra do relacionamento. O resultado vocês já sabem, né? Estamos casados com 2 filhos. O coração, quando guarda essas palavras, ele guarda porque tem interesse. E o coração que guarda a palavra de Deus, ele fica limpo. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Para ver a Deus, tem que ter um coração limpo.
Então, um coração consagrado é aquele que não fica apenas guardado dentro do seu próprio ser, mas ele extravasa. E é por isso que o salmista diz que as boas palavras transbordam o coração dele, porque ele decidiu consagrar a Deus aquilo que ele iria fazer. Compor, diz o versículo 1, mas também aquilo que ele iria falar. Olha o que diz o final do versículo 1: a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Um coração consagrado pode ser facilmente detectado por uma língua consagrada. Eu quero saber se o meu coração está consagrado, o que é que a sua boca tem falado. Porque Jesus Cristo disse, a palavra de Jesus, em Lucas 6,45, porque a boca fala do que está cheio o coração. Tem muito ditado por aí popular, né, que saiu da palavra, esse é um deles. A boca fala do que está cheio o coração. Eu sei que muitos aqui já ouviram isso como um ditado, mas quem disse isso foi JC, né? O próprio Senhor, ele disse isso. Ele não disse faça da tua parte que eu te ajudarei. Isso você pode revirar a escritura que você não vai encontrar, tá certo? Mas ele disse que a boca fala aquilo que o coração está repleto. Então existe uma ligação direta entre um coração consagrado e uma boca consagrada. Essa é uma relação muito bonita. Em Provérbios capítulo 10, versículo 20, vai dizer que quando a nossa boca, a nossa língua é consagrada, ela é como prata escolhida. Prata escolhida. Ela é assim a língua do justo. Provérbios 10, 20. E Provérbios 15, 7 vai dizer que a língua dos sábios derrama conhecimento. Quando um coração está consagrado, você senta ao lado da pessoa que tem um coração consagrado e a sua língua derrama conhecimento. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas é muito gostoso andar ao lado de uma pessoa sábia que diz assim, em cada frase, Deus é sempre engrandecido e o ensino em cada frase é retirado. Eu já tive o privilégio de andar com muitas pessoas assim, homens e mulheres de Deus, em que a cada momento, pequenos detalhes da vida, você encontrava ali palavra de sabedoria. Me lembro de uma senhora em que o genro dela chega em casa chateado, porque tinha dado uma grande tempestade na gloriosa cidade de Anápolis. Amém? Há salvação nessa casa. Temos vários anapolinos hoje aqui nos visitando. Trouxemos eles para dar um apoio ao sermão, entendeu? Então ela disse que dessa tempestade a casa desse irmão caiu inteira. Ele estava construindo há muito tempo, estava na fase de acabamento. E ele disse, pastor Leonardo, eu cheguei lá na casa da minha sogra e disse para ela, deu uma tempestade, a nossa casa caiu. Ele estava desesperado. Na fase do acabamento, a casa toda caiu. E ela disse para ele, uma senhora de 90 e poucos anos, ela disse para ele assim, meu querido, vem aqui, vamos ajoelhar. Aí ajoelhou, vamos agradecer a Deus. E ele olhava para ela e falou, pastor, foi a primeira vez que eu quis matar minha sogra. São 2 milagres, né? E ela disse, vamos orar. E aí ela orou. Obrigado, Senhor, porque nós não estávamos lá dentro. Obrigado, Senhor, porque você guardou a nossa vida. Obrigado, Senhor. E ela começou, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E ele começou a chorar do lado dela. E ele levantou, ele disse, nunca me levantei tão forte na minha vida, tão restaurado e tão disposto a recomeçar uma construção com alicerces melhores. E assim o fez. E ele disse que num prazo menor do que o anterior, ele havia concluído a casa, a reconstrução da casa, ela tinha ficado melhor e mais segura, e mora nela há mais de 12 anos, e ela não caiu, graças a Deus. Isaías 50, capítulo 4, diz, o Senhor Deus me deu língua de eruditos. Língua de eruditos. Quando você pega a Bíblia, você encontra palavras tão profundas, uma sabedoria tão grande. Em alguns textos você olha e diz, isso aqui é coisa muito complexa.
Aí você vai olhar a formação acadêmica do autor. Ele era um pescador. Ele era um lavrador. Ou ele era um pastor de ovelhas. E você diz, como pode emanar de uma pessoa tão simples, sem formação acadêmica nenhuma, tamanha erudição? Porque ela tinha um coração consagrado a Deus. Um coração consagrado a Deus faz com que os seus lábios digam coisas que os reis parem para ouvir, para que a glória seja de Deus e não daquele que fala. Mas o salmista olha para o rei e ele diz que ele se alegra. Olha o versículo 2: porque o rei é formoso. Ele diz, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, e nos teus lábios se extravasou a graça. Um homem com um coração consagrado é uma pessoa que tem um lábio consagrado. Suas palavras são consagradas. Tudo que ele fala, edifica, constrói e é consolidado. A casa é consolidada com um homem sábio, com uma mulher sábia. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. A Bíblia diz que o homem sábio, que é bom naquilo que faz, entre os reis será colocado. Então a Bíblia diz que quando nós consagramos, o Senhor nos capacita. Mas esse texto agora no versículo 2 vai dizer que o rei, ele extravasa graça. E ao dizer que o rei extravasa graça, o versículo 2 ultrapassa a questão de tempo e espaço e apresenta para nós, não um rei humano, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque todas as palavras de Jesus Cristo estavam repletas de graça, e só ele, rei, como foi, teve essa experiência e passou esse ensino para todos nós. Você não perde uma só palavra de Jesus Cristo. Pode buscar. Não existe uma só palavra de Jesus Cristo que você diz, não, essa aí está fraca, joga fora. Todas as palavras dele extravasam graça. Em Mateus capítulo 7, versículo 28, a Bíblia vai dizer que as pessoas estavam reunidas e depois que Jesus terminou o Sermão do Monte, elas estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele falava como quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. Em Lucas capítulo 7, versículo 11 até o versículo 17, eu vou abrir lá para você, se você quiser acompanhar, está aí na Bíblia à sua frente, Lucas capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17, você encontra a palavra de Cristo cheia de graça e de autoridade, porque diz Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, que o Senhor estava caminhando a uma cidade chamada Naim, iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, saiu o enterro do filho único de uma viúva. Pense bem, uma viúva enterrando um filho único. O desespero é total. E grande multidão da cidade ia com ela, com certeza se compadecendo da dor daquela mulher. O Senhor vê, se compadece dela, e ele diz para ela, não chores. Ela não pediu nada, ela não orou, ela não fez procissão, ela não fez uma oferta especial, ela não fez nenhum tipo de consagração. O Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. E olha que interessante, chegando se tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. E por isso Jesus impacta tanto a humanidade. Até a palavra mais simples, não chores, vai revelar graça sobre graça. Até a expressão mais simples vai revelar o Rei dos Reis que pode ressuscitar o morto. E nenhum outro rei na história da humanidade tem essa experiência ou essa autoridade. Em Mateus capítulo 9, versículo 6 ao versículo 8, nós encontramos a palavra de Jesus repleta de autoridade para perdoar e para curar. Em Mateus capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 8, o Senhor Jesus diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa.
Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A palavra de Jesus era de tamanha autoridade, que ele não apenas curava o corpo, mas também a alma. E aí nós encontramos a diferença do Rei Jesus para todos os outros discursos. Ele não apenas traz uma palavra de transformação socioeconômica, política, porque Jesus tem tudo isso. Ele não traz apenas o perdão dos relacionamentos humanos. Ele não apenas traz a cura, ou até mesmo a ressurreição, como acabamos de ver. Não. Ele traz o perdão para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Existe um vazio existencial que toma conta do ser humano quando ele está à procura da razão de sua própria existência. E nós vivemos uma época repleta, como eu disse, de grandes pensadores que têm contribuído muito para a humanidade. Mas nenhuma das grandes filosofias do mundo vai poder preencher esse vazio interior da reconciliação com Deus. Daí, é possível, sim, deixar Sartre na esquina e seguir Pelé. Daí é possível, sim, deixar grandes caminhos de filosofia e seguir atrás das coisas mais simples do mundo. Porque isso só manifesta uma coisa: a busca. A busca. O desejo de encontrar. Esse rei, diz o Salmo 45 no final do versículo 2, ele foi abençoado por Deus para todo sempre. Por isso, nós estamos aqui celebrando a esse Deus que extravasou graça a ponto de curar, transformar a sociedade, ressuscitar pessoas, mas acima de tudo, perdoar os nossos pecados. O ser humano sem Cristo segue a busca sempre do preenchimento desse vazio existencial. Mas aquele que pega o seu coração e consagra a Deus, segue os preceitos da palavra do Senhor e tem a humildade para se curvar diante da palavra de Deus, começa a receber graça sobre graça, o seu coração se enche de transbordante alegria, os seus lábios começam a dizer prata sobre prata, sabedoria sobre sabedoria, e as pessoas se cercam dela para ouvir aquilo que elas sabem que não vem da sua humilde reflexão, mas é fruto da graça de Deus sobre aquele indivíduo. O que a humanidade precisa? Menos jogadores de futebol como Pelé? De jeito nenhum, todos na seleção brasileira. Menos filósofos? Não, de jeito nenhum. O que a sociedade precisa é de mais homens e mulheres com o coração consagrado a Deus, para que os lábios possam extravasar graça, para que os relacionamentos sejam frutíferos, para que as vidas e os lares sejam felizes, e na singeleza do ensino de Cristo Jesus, nós possamos descobrir a profundidade de um coração restaurado que se sente perdoado na presença de Deus. Não por aquilo que fazemos, não pelo que somos, mas simplesmente por causa da graça. Porque aprove a Deus um dia enviar o seu Filho para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Meu convite a você nessa noite, e eu quero que você escute o meu convite aí, com toda a singeleza de coração, é consagre-se. Consagre-se. Saia daqui disposto a consagrar-se a Deus. Lá na sua casa, na leitura diária da palavra de Deus, buscando entendimento em oração. Tire um tempo para consagrar-se. Observe se as suas palavras têm edificado, construído, têm conduzido os seus relacionamentos ao perdão, à paz, à alegria. Consagre-se. Isso vai transformar a sua vida maravilhosamente. Maravilhosamente. E você terá não apenas a sabedoria dos homens, mas vai experimentar da graça de Deus. Podemos fazer isso começando com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor nos criou
somos obra do acaso. O Senhor conhece o nosso organismo, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir. Antes que existíssemos, o Senhor já existia. Tu és Deus de eternidade em eternidade. Agora, Senhor, nos curvamos humildemente aqui em oração, porque o Senhor disse que todo aquele que se humilhar, orar e te buscar, o Senhor ouviria dos céus, viria sobre as nossas vidas e nos sararia, nos convidaria a uma caminhada contigo. Por isso, Deus, aqui humildemente, pedimos que nessa noite o Senhor consagre os nossos corações e nos ensine a consagrá-los a Ti. Que possamos experimentar essa graça dialogal contigo, onde o Senhor fala cheio de graça e nós respondemos cheio de graça, para que os nossos ambientes relacionais sejam repletos de línguas sadias, de palavras que edificam para a glória do Teu próprio nome. E quando, Senhor, as pessoas perguntarem qual é a razão de tanta sabedoria e erudição, possamos dizer na simplicidade da Tua palavra: um dia consagramos o nosso coração a Ti. Cuida, Senhor, de cada família aqui representada. Enche os nossos lares de abundante alegria e paz, saúde, mas acima de tudo, de fé, esperança e amor na Tua presença. Oramos agradecidos porque Jesus Cristo veio, viveu, morreu e ressuscitou por nós. E está ouvindo a nossa oração. Isso enche o nosso coração de alegria, que a resposta é certa. E agradecemos a Ti por isso. Pedimos que o Senhor nos conduza no caminho da consagração, pois oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.